O que que acontece, pessoal? Até agora, a gente estava utilizando um sistema de coordenadas que a gente chama de coordenadas absolutas. Esse sistema que a gente estava utilizando aqui agora, a gente habilita ele no programa, quando a gente for fazer, utilizando um código chamado de G90. Tá? A gente tinha G1, G2 e G3 ali para quando era raio, etc. Os demais Gs que a gente for ver é para características do programa ou então para ciclos de furação, rosca, etc., que a gente vai ver mais para frente. O que a gente vai ver agora é a parte das coordenadas incrementais. São habilitadas utilizando o G91. Vocês vão ver que elas não têm tanta diferença assim, mas que tem é um pouquinho diferente do que a gente já viu até agora, tá? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos voltar como se a gente estivesse fazendo uma peça de fresamento de novo, tá? Vou fazer a peça mais simples que existe, que é basicamente um quadradinho. Então, vamos supor que eu tenho uma chapa aqui qualquer de 50 por 90. Vou fazer o ressalto dela aqui. Essa 25. Vou jogar ela aqui na folha também. Vamos deixar o ponto zero aqui embaixo para ele ficar todo positivo, normal. E aqui nós temos as nossas cotas. Aqui, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Se a gente fosse jogar aqui a nossa tabela, seria uma tabela com 4 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E agora a gente voltou para como se fosse voltar para o fresamento. Então daí a gente tem que voltar para o ponto A, certo? No sistema G90 que a gente estava acostumado, como que a gente faria para tirar os pontos dessa peça? Aqui teria ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e volta para o ponto A. Aqui o Gs vai ser tudo G1 também, porque é tudo reto. G1, G1 e G1. Lembrando, fresamento, nós temos X e Y, né? Tá. Sistemas de coordenadas absolutas que a gente já estava vendo até agora. Ponto A vai ser 0 e 0. Ponto B seria 0 e 50. Ponto C, 90 e 50. Ponto D, 90 e 0. E ponto A, 0 e 0. Isso é o que a gente aprendeu a fazer até agora, né? Usando sistemas de coordenadas G90. No sistema de coordenadas G91, vou copiar essa tabela aqui para baixo. Sistemas de coordenadas G91, o que vai mudar? A cada vez que eu mexer a minha ferramenta, ele vai criar um novo ponto zero. Como assim? O ponto A, ele vai ficar igual, tá? Porque é a origem. Então ele vai ficar 0
e 0. Mas agora, para eu ir para o ponto B, eu tenho que saber não a distância em relação à origem, mas a distância em relação ao ponto que eu estou. Nesse caso, é o ponto A. Então, eu não estou mexendo em X, continua sendo 0, mas eu estou mexendo em Y e vai para 50. Estou mexendo 50 em Y. Depois que eu mexi, é como se eu tivesse criado um ponto zero aqui de novo. Então, ali no B, tem como se fosse um novo ponto zero agora, porque eu mexi a minha ferramenta. Então, do B para o C, eu tenho que mexer em X, 90 milímetros. Então, aqui vai ser 90, mas eu não estou mexendo em Y. Ele continua alinhado do B para o C. Então, aqui em Y vai ser 0. Mexi para o ponto C vai ser como se eu criasse mais um outro ponto zero. Então, aqui, opa, mais um ponto zero aqui. Então, do C para o D, eu não mexi em X, então aqui vai ser 0, mas eu estou mexendo em Y, 50 milímetros. Nesse caso, 50 milímetros para baixo. Então, aqui vai ser menos 50. Depois, estou no ponto D, vai criar um ponto zero aqui de novo. Então, aqui, símbolo, beleza. Do ponto D para o ponto A, não vou mexer em Y, então aqui vai ser 0, mas vou mexer 90 milímetros para a esquerda. Então aqui vai ser menos 90. Vamos começar corrigindo ela aqui então. Ponto A, normal, 0 e 0, porque ele está na origem da peça. Agora, distância de A para B. Em X eu não mexo, então vai ser 0. Em Y, 65. Distância de B para C. Em Y eu não mexo, então vai ser 0, mas eu mexo 35 em X. Então aqui, 35. De C para D, em X eu não mexo, então aqui vai ser 0, mas eu mexo 20 milímetros em Y. Como ele está para baixo, menos 20, fica negativo. Ponto E, não mexo em Y, mas mexo em X. Então aqui vai ser 50, que é o deslocamento em X, e aqui vai ser 0. Ponto F, não mexo em X, então vai ser 0. Mas eu vou mexer 20 milímetros para cima, então aqui 20. Ponto G, eu mexo 35 milímetros para a direita, então aqui vai ser 35, e não mexo em Y, então aqui vai ser 0. Do G para o H, não mexo em X, então é 0, e aqui menos 65. Do H de volta para o A, eu vou mexer menos 120 em X e não vou mexer nada em Y. Então aqui vai ser 0. Bateu com o de vocês aí, gurizada? Tudo certo? Ou se confundiram em alguma parte? Deu boa, professor. Parece que é até mais fácil. Ele... Quando a gente está tirando as coordenadas assim, ele é fácil. Qual que é o problema que a maioria, que eu particularmente vejo nele? Se for uma peça muito grande, por exemplo, vamos supor que você errou do E para o F. Então, você, ao invés de jogar 20, jogou 15, por exemplo. Na hora que ele for, ele vai jogar 5 para baixo, então todas as outras coordenadas que tiverem daqui para frente vão estar 5 milímetros para baixo. Então, se você erra uma, você vai acabar errando todas as outras coordenadas para frente. Esse é o primeiro ponto que a gente tem. O segundo
é que, por exemplo, quando eu tinha um G90, eu olhava a coordenada, tipo, por exemplo, é 35 e 65. Então eu sabia que ela estava aqui no ponto C, já vinha direto em relação à origem. Com o sistema G91, eu olho o programa e eu não sei muito bem aonde que ele vai estar. Tipo assim, eu tenho que ir fazendo como se fosse tipo um caminho inverso. Por exemplo, se eu errar alguma, tá saindo diferença de medida lá no ponto G, por exemplo. Aí eu tenho que ir fazendo o caminho inverso até eu ver qual dos pontos que eu errei para saber por que que ele está dando erro lá no final. Então, às vezes é um pouco mais fácil talvez para a gente tirar as coordenadas, mas se a gente precisar arrumar depois, vira num bolo, sabe? É basicamente por isso que eu não, a maioria das empresas não usa muito ele. Outra coisa também, quem já trabalhou com CNC talvez tenha um pouco mais de conhecimento dessa parte. Tem máquina que você vai jogar, por exemplo, o programa para a memória da máquina mesmo, e daí às vezes ela não consegue ler o programa todo de uma vez só. Tipo, uma peça muito grande, tem muito detalhe. Aí você tem que fazer, por exemplo, usinar metade da peça para depois você usinar a outra parte. Se tiver em G91 para achar depois, é muito mais chato de você conseguir, tipo, parar o programa na metade e voltar depois, porque ela já se perde, você tem que achar os pontos. É bem mais chatinho de fazer com ele, mas se você conseguir fazer o programa de uma vez só, ele talvez seja mais simples, tá? Professor, Pode falar, Patrick. então esse G91 tá aí só pra atrapalhar mesmo. Praticamente. Só que como ele está, inclusive, na ementa, é uma das coisas que eu tenho que passar para vocês, tá? Mas, enfim, talvez vocês achem algum programa em G91 alguma vez na vida. Eu, particularmente, nunca faço. Quando a gente for fazer os exemplos depois, a gente vai fazer só com G90, porque é muito mais simples, tá? Nessa primeira prova, não, tá? Eu quis mostrar para vocês dizerem que vocês, para vocês não falarem que vocês nunca viram, tá? Mas basicamente ele não vai cair. Vamos fazer um exemplo de torneamento também, só para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu salvar essa peça aqui. Peça 26. E vamos fazer também uma pecinha simples. Na verdade tem aquela peça, essa aqui, ó. A gente fez as coordenadas em absoluto, vamos tirar elas em incremental também. Ó, querem uns minutinhos para ver se vocês conseguem fazer sozinho ou querem que eu resolva uma de torneamento também para vocês verem? Essa daqui é G90. Ó, vou resolver essa daqui para vocês, então. Aí eu faço uma outra simplesinha dessa daqui também para gente, para vocês treinarem daí também só a parte do G91, tá? Mas ele é simples, não tem muito segredo. Deixa eu adicionar aqui que é G91 para depois arrumar lá na sala virtual e não confundir ninguém. Beleza. Do ponto A para o ponto B, eu tenho aqui 19,05 também. A tabela se configurou, só deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. 19,05. Eu não mexo em Z, continua sendo zero. Ponto C, não mexo no diâmetro, certo? Então, o diâmetro vai ser zero. Em Z, menos 20. Menos 20. Beleza. De 19,05 para 30, eu vou ter uma diferença de
10,95. Então aqui vai ser 10,95. Não mexo em Z, então aqui vai ser 0. Ponto E, não mexo no diâmetro, então aqui vai ser 0. Ponto Z, então eu tenho 60 até lá no final, já tinha dado 20, aqui vai ser menos 40. Ponto F, eu vou ter agora, eu estou diminuindo o diâmetro, certo? De 30 para 20. Então aqui vai ser menos 10. E aqui continua sendo 0 porque eu não mexi no comprimento. Agora, não mexi no diâmetro do F para o G. Então aqui continua sendo 0, mas andei 20 milímetros para a esquerda. Então, menos 20. Agora, no último ponto, que é o ponto H, o X vai ser menos 20 e o Z continua sendo 0. Então, vou começar corrigindo aqui, tá? Aí vocês vão vendo se vai batendo com o de vocês aí. Então, ponto A está na origem. Vou puxar aqui mais para o lado só. Está na origem 0 e 0. Do ponto A para o ponto B, vai aumentar 20 milímetros no diâmetro, não vai andar nada no comprimento, então é 0. Ponto C, não muda nada no diâmetro, então é 0, mas eu andei 12 no comprimento, então menos 12. Ponto D, vou aumentar 10 no diâmetro, certo? Vou partir do 20 para o 30, então aqui vai ser 10. Não andei nada em Z. Ponto E, não mudei nada no diâmetro, então aqui vai ser 0. E em Z, que é o comprimento, menos 15, porque é menos 27 até lá no final, já tinha dado 12. Então, do 12 por 27 tem 15 de diferença. Ponto F. Vou aumentar 5 no diâmetro. E não vou mudar nada em Z. Ponto G. Diâmetro não muda. E daí aqui eu vou ter a diferença de 68 para 27, 41 milímetros. Menos 41 no caso, porque é para a esquerda. Ponto H, eu vou partir do 35 para o 25. Então estou diminuindo 10 milímetros de diâmetro. Não mudei no comprimento, então vai ser 0. Ponto I, não mexo nada no diâmetro, mas ando menos 12, porque é 12 milímetros para a esquerda. Ponto J, eu diminuo 25 no diâmetro, então menos 25. E não mudei nada no comprimento.